Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vim para mais um vídeo. Esse é algo diferente do que estamos acostumados a ver aqui no canal. Acho que é a primeira vez que eu trago sobre, que é falar sobre um livro. Eu terminei ontem esse livro, O Colecionador. Ele é muito lindo. Ele é da edição Dark Side. Tem um mais antigo, uma edição mais antiga dele. Mas eu resolvi comprar o da Dark Side porque eu amo livros de capa dura e eu amo livros da Dark Side. Vocês não têm noção de como eu amo. Eu acho as edições muito lindas. Primeiramente, antes de começar a falar sobre o livro, eu vou mostrar ele para vocês, tá? Essa é a capa. Aí tem essa borboleta linda, capa dura. Atrás ele é assim. Tem algumas, aqui atrás tem alguns comentários do Stephen King, Thomas Harris, The New York Times, sobre esse livro, tá? Aí começa com a segunda capa. Olha que coisa mais linda, gente. Aí tem aqui pra você... Ó, que é onde você marca a página, né? Aí a segunda página, o nome do autor aqui, borboletas, o nome do livro. Aí tem uma introdução, né, do Stephen King. Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Aí tem vários, são 4 desses, né? 4, digamos, capítulos, e eles sempre começam assim. Aqui esse livro faz a gente duvidar quem que realmente é o vilão da história. Pelo menos isso me passou essa vibe, sabe? Esse livro. E deixa muito angustiante. É muito angustiante esse livro. Do começo ao fim te deixa agoniado. Esse livro conta a história de Frederick. Ele é solitário, né? Ele é um homem solitário. E ele sequestra Miranda. Ele fica obcecado. Não é um livro de história de amor, tá? É um livro de obsessão, de posse. Porque ele sequestra ela. E o que eu achei muito interessante desse livro é que ele conta o ponto de vista dos dois. Primeiro começa com ele, né? O ponto de vista dele, os pensamentos dele sobre ela, sobre o que tá acontecendo. E depois passa a versão dela, o ponto de vista dela, o que ela acha sobre ele. E, na minha opinião, eu gostei mais do ponto de vista dele, sinceramente. Tem hora que me dá raiva dela, mais raiva dela do que dele, mas enfim. Tem esses dois pontos de vista, digamos, na história, né? O autor, ele faz a gente entrar, sabe, no personagem, na cabeça do personagem, o que ele está pensando. Eu achei isso muito interessante. E por isso que causa um certo desconforto, sabe? Tem certas partes que causam desconforto. Claro que eu não vou contar spoilers. Quando eu for contar spoilers, eu vou avisar aqui, tá? A partir de agora vai ter spoiler. Pra, se acaso você não ler, você, né, não ter esse spoiler. Porque eu não gosto. Não gosto de saber das coisas antes. Eu gosto de ter aquela surpresa. Então, por isso que eu vou avisar, tá, gente? Mas é muito perturbador. Muito perturbador. Você fica... Gente, você entra na história de um jeito, parece que você tá lá. É muito legal, eu amei esse autor. É a primeira vez que eu leio alguma coisa dele, que é o John, tá? John, eu não sei falar o sobrenome dele, nem vou tentar me atrever. Eu vou deixar também o link, tá? Pra vocês comprarem, tudo certinho aqui no box de informação. E, enfim, e não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu sempre tô postando o que eu estou lendo lá, tá? Então, eu posto lá antes. Então, vão lá me seguir, eu vou deixar também aqui.
mas é muito perturbador. Você entra de cabeça na história. O que eu acho interessante é que ele trata como se fosse um amor que ele sente por ela. Mas não é amor, né, gente? Você prender uma pessoa e não deixar ela sair mais e querer estar no controle, prender ela no porão, não é amor. Então, a gente tem que diferenciar muito bem essa questão de amor e possessão, que no caso aqui mostra que não é um amor que ele sente por ela, mesmo ele afirmando toda vez que tá apaixonado por ela, que não sei o que, não é bem um amor, né, gente? Não dá pra ver claramente. Aí tem aquela questão, né, de controle, né, tentar estar no controle, a questão dele ser solitário também pega muito. Tem vários temas abordados aqui, né? A questão do controle, da possessão, dessa linha entre vilão e vítima, esses dois pontos, sabe? Da mente dele, da mente dela, que você entra, sabe, no personagem. É muito interessante, sério, gente. Esse livro eu não dava nada por ele. Eu comecei e parei, eu acho que na segunda página. E eu me arrependo de não ter começado a ler antes, porque eu fiquei chocada. E, sério, eu dou nota 10 pra esse livro. Esse livro é pra quem gosta de thriller psicológico, algo que te deixa desconfortável, sabe? Reflexivo. Não é um livro leve, tá? Eu vou deixar bem claro isso. E agora vamos pro spoiler. Então, se você não quer spoiler, saia do vídeo, tá? Mas antes, deixe o seu curtir, tá? Porque ajuda o canal, compartilhe para aquele amigo que ama livros desse tipo, tá? E também deixe um comentário do que vocês querem ver, tá? Nos próximos vídeos. Se vocês querem que eu mostre os livros que eu tenho aqui na minha estante, tá? Estante, que pra quem viu o tour do quarto vai saber o que eu tô falando. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhada. Ou você pode acessar o meu canal e ter diversos vídeos pra você assistir, tá bom? Vamos lá para o spoiler. Gente, começa com ele, tá? Observando ela. Ele começa a observar ela. Como ele é uma pessoa solitária, como eu falei no começo do vídeo, ele começa observando ela, se encanta com ela, com a beleza dela, e começa a observar os passos, né? Os passos dela, onde ela mora, onde frequenta a universidade, onde estuda, e ele bola, né, o plano de sequestrar. Acaba sequestrando ela, né, numa noite, leva ela pro porão. E aí começa as torturas psicológicas e as torturas, enfim, ele não chega a bater, agredir ela, né? O máximo que ele faz é segurar, porque ela tenta fugir, enfim, então isso é óbvio, né? Que ele vai tentar segurar ela. E ele começa a tirar foto dela, mas ele faz tudo que ela quer, compra o que ela quer, faz o que ela quer, sabe? Às vezes a gente sente uma dó dele, mas depois a gente lembra de tudo que ele está fazendo e a gente fica com raiva depois, sabe? Aquela linha de amor e ódio. Foi o que eu senti, tá, gente? Uma parte eu sentia dó dele, depois no mesmo momento eu sentia ódio por ele estar fazendo isso com ela. Ao mesmo tempo que eu sentia ódio dela, eu sentia dó dela de estar naquela situação, sabe? É uma mistura de emoções, digamos assim. E aí, ele faz as comidas que ela gosta, enfim, compra as coisas que ela gosta, diz que ama, né? Que no caso todo mundo sabe que não é amor, como eu falei. Mas chega momentos que ela quer fugir e bate nele, quase mata ele, porque dá uma pancada na cabeça dele, enfim. Não dá certo, né, as tentativas de fuga dela, infelizmente. Mas chega uma hora, tá, que esse é o... Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei extremamente em choque, eu não estava acreditando. Eu fui até contar pro meu irmão, você não sabe o que aconteceu, você não sabe quem que morreu. Tipo, ele sem entender nada, nem sabia que nem lembrava do livro que eu tinha comentado, sabe, com ele. Quem morreu? Sim, ela morre.
Ela teve uma gripe que foi virando pneumonia, e como ele não queria, né, chamar um médico, porque chamasse um médico, talvez ela acabasse contando, enfim, e desse ruim pra ele. Mas teve uma hora que ele quis, né, chamar um médico, que ele foi até a casa do médico na frente, só que chegou um policial e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele meio que se acuou por conta do policial, acabou não chamando o médico. E ele chega lá, né, passa um tempinho, e por conta da pneumonia, né, que estava muito forte, ela estava tendo vários momentos de febre, delírio, enfim, ela acaba morrendo, né? Isso foi muito chocante pra mim, porque eu achei que tava com um ponto de esperança, um pinguinho de esperança que ela ia sair dali, mas quando eu li, ela morreu. Gente, eu fiquei extremamente chocada. Por isso que eu falo que esse livro é muito pesado. É um livro que você vê, sabe, a tortura psicológica, que nem eu falo, né? A tortura psicológica da menina lá no porão. Imagine você num porão, não poder sair, você não tem esperança, sabe? É muito torturante. Então, tem que ter um psicológico forte, tá? Pra vocês lerem isso daqui. Não é fácil, não é um livro leve, que nem eu falei pra vocês. Mas é muito, muito bom. E a escrita é muito boa. Tem vários detalhes, sabe? Ele conta com detalhes as coisas. Eu acho isso muito legal. E o que eu achei legal, que nem eu falei, é ele ter a visão, né? Ele ter dado a visão dela e dele falando. Eu achei muito, muito legal, né? Isso do autor, do escritor, né? Ele ter pensado em fazer essas duas vertentes, essas duas opiniões, tanto dela como dele, e para você se adentrar mais na história, sabe? Como se você estivesse vivendo aquilo e estando lá. Eu achei muito, muito legal. E, enfim, gente, eu dou nota 10 pra esse livro, tá? Sem condições de dar menos, porque é maravilhoso e essa edição está maravilhosa. Tudo da Dark Side é bom, né, gente? A edição é perfeita, todas. Eu tenho vários outros livros da Dark Side e eu posso dizer isso, com certeza. Depois, conforme o tempo, eu vou trazendo pra vocês. Mas, enfim, leiam, tá? Se você gosta de thriller psicológico, gosta de livros perturbadores, né? Leiam, que vocês não vão se arrepender, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eita, meu Deus, mosquitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que tenham interesse em ler o livro, tá? Como eu falei, vocês não vão se arrepender, a nota 10 com certeza, tá? Eu vou deixar o link aqui pra ser mais fácil pra vocês acessarem pra comprar. Eu gosto mais de livro físico, não gosto de livro digital. Já tentei várias vezes ler livro digital e toda vez eu parava, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir, tá? Se vocês gostaram. Discute também se vocês não gostaram, porque cada um tem sua opinião, né? E deixem dicas, por favor, de vídeos que vocês querem ver, tá? E como eu falei, se vocês quiserem um tour pelos meus livros, é só deixar nos comentários que eu vou estar trazendo, tá bom? Vou estar trazendo mais tipos de vídeos de opiniões de livro, e claro que com spoiler e sem spoiler, e eu vou avisar antes, porque tem gente que não leu, mas gosta de spoiler, e tem gente que não leu e não gosta de spoiler. Então, cada um é cada um, né? Então, pra não ter essa surpresa e se desanimar, eu não queria saber, então eu aviso, né? Pensando em vocês que não gostam de spoiler, porque eu não gosto. Mas é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo, tá? Não se esqueçam de curtir e comentar e compartilhar com aquele amigo que gosta de... Eita, tá difícil. Que gosta desses tipos de escritas, tá? E tchau, tchau!